Fala aí, pessoal, tranquilão? Beleza? Estamos aí com mais um vidinho. Esse vídeo aqui é uma aulinha meio especial, gente, que assim, ela tá à parte, né, um pouquinho. No próximo vídeo eu vou continuar já aquela parte de calor, como calcular o calor latente, que é um outro tipo, né? É o mesmo calor, mas ele é utilizado para uma outra coisa. E antes eu vou falar um pouquinho para vocês dessa aula aqui, uma aula interessante. Então, do que eu vou falar aqui, pessoal, para vocês? Eu vou falar entre uma relação que existe entre pressão, altitude e os pontos fixos, né? O que seria isso? Primeiro, galera, o que é uma pressão, né? A pressão que eu vou tratar aqui no caso, eu vou falar um pouco também da pressão atmosférica. O que é a pressão? A pressão é uma força que é exercida numa determinada área. Tá bom? É uma força, isso vai ter uma aula depois só sobre isso, tá? Mas é uma força aplicada numa determinada área. Quanto maior for a área que você aplica a mesma força, diminui a pressão. Só um exemplo básico para vocês, tá? Então assim, se você for andar aqueles filmes, né? Que tem uma camada de gelo, embaixo é água. As pessoas vão andar ali. O que é mais indicado? Ela andar se arrastando ou ela andar em pé na vertical, tá? Ela tentar ir assim ou na vertical. Se ela for assim, galera, o peso dela, a força dela vai ser distribuída nessa área. Então, a pressão no gelo é menor. Então, é mais indicado ela ir assim, tá bom? Ou então, vocês já viram aquele caso de pessoas que, eu vou deitar numa cama de pregos, os preguinhos tudo um pertinho do outro. Dá para deitar? Dá. Porque daí você está distribuindo todo o seu peso nessa área do seu corpo. Se você for pisar assim, aí não vai dar, gente. O prego vai entrar no seu pé. Beleza? Só para vocês terem uma ideia de pressão. Altitude. O que é altitude, pessoal? É a altura em relação ao nível do mar. Tá bom? Tranquilo também. A altura em relação ao nível do mar. E esses pontos fixos aqui, a gente tem alguns pontos fixos para algumas substâncias. São os pontos em que ela acontece o que com ela? Ela vai ter um ponto de ebulição ou vaporização, ela pode ter um ponto de fusão, tá? Então são esses pontos em que ela muda de estado, tá? Vai do líquido para o vapor, né, gasoso, ou do líquido para o sólido, tranquilo? Então eu fiz um desenho aqui, pessoal, ó. Eu coloquei aqui um menino aqui em Santos, beleza? Nível do mar. Fiz um menino aqui em Bauru, você já tem uma certa altitude, tá? E eu fiz um menininho aqui em Campos do Jordão, que é mais alto que Bauru, beleza? Tá. E aí eu coloquei aqui pra vocês, né, ó. Eu não sei se vocês perceberam aqui, ó. Mas aqui, gente, eu coloquei algumas bolinhas, tá? Aqui tem mais bolinhas, pontinhos, aqui tem um pouco menos, aqui tem menos ainda. Ou seja, se a gente for parar para pensar, qual é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica, gente, é o peso que o ar faz na nossa cabeça, tá bom? O peso que todo esse ar faz na nossa cabeça. Só que se a gente parar para pensar, se a gente começar a subir, galera, a nossa atmosfera aqui vai ter um limite, não vai? E esse limite é o mesmo para todos. O que muda aqui? É que esse aqui, em relação à atmosfera, onde que ele está? Olha esse aqui. Então você tem muito mais partículas aí de ar em cima da cabeça do que está em Santos do que está em Campos do Jordão. Ou seja, então se você parar para pensar, a pressão em cima da cabeça do que está em Santos é maior. E conforme você vai subindo aqui, ó, a pressão vai diminuindo, tá? Então a primeira coisa, vamos gravar. Se você for aumentando a altitude, aumenta a altitude, a pressão diminui. É a primeira coisa que a gente tem que gravar, tá? Subiu, pressão diminui. Por quê, gente? Menos moléculas de ar. Vocês já viram aqueles casos de times que vão para Bolívia em uma alta altitude ou em outras regiões aí que eles não conseguem nem respirar direito, eles têm aqueles problemas, eles têm que levar galão de oxigênio. Então o que acontece? Você tem um local que você não está acostumado aqui, ó. Falta ar mesmo, falta oxigênio para você respirar, tá? Quando você vai em lugares muito altos, tá bom? Bom, antes de eu voltar aqui, eu vou falar para vocês um pouquinho da panela de pressão. A panela de pressão, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para que serve a panela de pressão?
né? Ah, então professor, será que se eu não tiver panela de pressão, eu não consigo fazer um feijão, eu não consigo cozinhar uma carne? Consegue, pessoal, só que vai demorar mais, beleza? Você vai conseguir, mas vai demorar mais. O que ele faz? O que ela faz, a panela de pressão? Então vamos lá, ó. Então você vai ter o que aqui, gente? Você vai ter um exemplo, tá aqui, eu coloquei um pouco de água, uns pedaços de carne aqui, eu vou começar a fornecer calor para essa panela, beleza? O que acontece com essa água aqui dentro, ou a água da própria carne? Ela vai começar a acontecer o quê? A hora que ela atinge os 100 graus Celsius, ela começa a evaporar, certo? Que é o ponto de vaporização ou de ebulição. Começou a evaporar, ela não tem para onde sair aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Ela não tem para onde sair, tá? E aí começa o quê? E aí existe até uma válvula aqui para que isso não exploda, né? Então você vai começar a aumentar a pressão aqui dentro. Aumentando pressão, galera, você consegue mudar esse ponto fixo da água, que é o ponto de ebulição. Então essa água que ela estava evaporando a 100 graus, ela vai conseguir evaporar a uma temperatura acima de 100. Então esse é o objetivo, ó. Atinge temperaturas acima de 100 graus Celsius, beleza? Então acima de 100. Então se você tem um alimento cozinhando em uma temperatura de 110, 115, é lógico que ele vai cozinhar mais rápido, beleza? Do que ele cozinhar no 100. E outra, depois a gente vai ver aqui, ó, que o 100 também, o 100 é quando você está no nível do mar, tá bom? E é o 100 graus Celsius é no nível do mar. Então vamos fechar isso aqui para deixar claro aqui, ó. Então beleza, o que acontece aqui, galera? Fornece calor. Essa água aqui chega no 100 começa a evaporar. Começou a evaporar, aumenta a pressão dentro dessa panela. Aumentando a pressão, você tem uma mudança no ponto de ebulição ou de vaporização, no qual você consegue chegar com a água em temperaturas acima de 100 graus Celsius. Beleza? Tranquilo? E aí você faz com que essa carne cozinhe mais rápido. Então o que eu tenho aqui, ó? Subiu pressão, subiu ponto de ebulição. Se subiu pressão, sobe ponto de ebulição, quer dizer que onde diminui pressão, diminui ponto de ebulição. Então, galera, o que acontece aqui? Você tem aqui, ó, se você tiver uma panela, né, normal, aberta, com água dentro e começar a aquecer. Em Santos, galera, ela vai começar a evaporar no 100. E para cá já pode ser menos, 9,8, 9,6, estou chutando valores, tá? Beleza? Então vamos fechar aí toda a conclusão nossa. Quanto maior a altitude, menor a pressão, menor o ponto de ebulição, tá? E quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição. É que você tem aqui, ó, um limite já quando você está mexendo com panela aberta, tá? Beleza? Então tem até exercício assim, né? Tem um que ele fala assim, algumas pessoas foram fazer uma escalada e antes de subir essa montanha, eles compraram alguns salgadinhos. Chegando lá em cima, tiraram os salgadinhos de dentro da mochila, eles estavam inflados. Os salgadinhos estavam inflados. Por que isso? Porque o que aconteceu? Quando você comprou, a pressão atmosférica era uma. Você foi subindo, o que aconteceu com a pressão? Diminuiu. Então a pressão de fora ficou menor que a de dentro, já do salgadinho onde ele foi embalado. Então inflou o pacotinho. Tá bom? Beleza, galera? Então, ó, essa aulinha aqui é bacana, é interessante. E aí espero que vocês tenham gostado. Deu uma clareada aí, para depois a gente começar, né, a aula já falando de calor latente. Tá bom? Obrigado a todos aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se gostou, dá aquele curtidinha. Um abraço, gente. Tamo junto. Então vamos agora aí, ó, um outro vidinho, uma aula sobre calor latente. Então, o que é esse calor latente? Eu passei para vocês já, tem um outro vídeo sobre calor sensível. O que seria esse calor sensível? Por que a gente dá esse nome? O sensível é aquele que você utiliza para elevar a temperatura dos corpos, tá? Enquanto está tendo aumento de temperatura, é um calor sensível. Tá bom, tranquilo.
E esse latente? Ai, professor, mas é um outro tipo de calor? Não, gente. Você está fornecendo calor. Pode ser uma boca de um fogão lá, um fogo. Tranquilo, está fornecendo calor. Quando você chama ele de latente? Quando ele está sendo usado durante uma mudança de estado. Então, por exemplo, você pegou lá uma chapa metálica lá, você quer derreter essa chapa. Você colocou num forno lá, numa siderúrgica, começou a aquecer, aumentou a temperatura, aumentou, e essa substância tem um ponto, uma temperatura em que acontece o quê? Que ela vai começar a derreter, tá bom? Ela vai começar a fundir, ela vai sofrer uma fusão. E aí o que acontece com ela? Ela vai gastar, ela vai receber uma quantidade de calor para essa fusão. Não é uma mágica assim que você está lá esquentando, puf, já transforma. Não, você tem que utilizar uma quantidade de calor para mudança de estado. E esse calor a gente chama de calor latente. Tá bom? Tranquilo então por enquanto? Tá. Beleza. Pessoal, como é que eu calculo esse calor latente? Eu vou usar a massa vezes... O que é isso aqui? Da mesma forma que tínhamos na outra aula um Czinho minúsculo, que era o calor específico sensível, eu tenho aqui ó, o calor específico latente. Beleza? O que é isso, professor? Então vamos ver aqui para o caso da água, tá? Então, ó, exemplo, água. No caso da água, o que eu tenho, gente? Eu tenho aqui ó, um calor latente de fusão. Vamos voltar aqui e lembrar um pouquinho o que são essas mudanças de estado, para quem não lembra. Ó, pessoal, tem o sólido, líquido e gasoso. Vamos lembrar rapidinho? Sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, vaporização, tá? Vaporização. Gasoso para líquido. Aqui, ó, normalmente a gente também usa a ebulição, é que a ebulição é uma forma de vaporização, tá bom? Mas tudo bem, vamos lá. Vaporização. Aqui eu tenho do gasoso para o líquido, liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. E aí eu tenho aquelas passagens diretas, que isso eu não vou usar muito aqui, que é a sublimação. Lembrando que é importante aqui, ó. Daqui para cá, gente, é o corpo ganhando calor, tá? Ele está sólido, ele começa a ganhar calor, derrete, vira líquido, depois ele ganha e vira vapor, tá? Por exemplo, a água aí acontece isso. Aí aqui, ó, daqui para lá é o corpo perdendo calor. Pessoal, o que eu uso para representar quando o corpo está ganhando calor ou quando o corpo está perdendo calor? Sinal de menos, tá? O negativo. Então, olha aqui, ó. O que significa isso? Calor latente de fusão, né, da água. E o que significa isso? Então, isso daqui você tem água no estado sólido, que é o que? O gelo. E aí você vai transformar esse gelo no estado líquido. E aí o que significa esse 80, galera? Precisa de 80 calorias para derreter 1 grama de gelo, tá bom? Precisa de 80 para derreter 1 grama. Ah, e eu preciso o que aqui, ó? Eu preciso perder 80 calorias, 1 grama de água no estado líquido precisa perder 80 calorias para virar gelo, beleza? E o outro aqui, ó, o L de vaporização. O que é o L de vaporização? Então é quando eu quero o quê? Ó, passar do líquido para o gasoso. Então eu tenho lá 1 graminha de água, tá? 1 grama, hein? Não é 1 grama não, galera. 1 grama é a graminha verde. 1 grama de... Eu tenho 1 grama aqui, ó, de água líquida e ela tem que receber quanto de energia, de caloria para transformar em vapor? Eu preciso de 540, tá? E o vapor precisa perder quanto de caloria? 1 grama de vapor precisa perder quanto de caloria? 540, tá bom? Para voltar a ser água no estado líquido. Beleza, galera? Então essa parte aqui já lembramos, já falamos também disso aqui, tá bom? Então, resumindo, né? E tudo isso aqui, vamos só deixar claro isso aqui, gente, essa mudança de estado aqui, ó, eu não tenho quando ocorre mudança de estado, eu não tenho variação de temperatura, tá bom? Quando ocorre variação de temperatura, eu não tenho mudança de estado. Isso ocorre quando com pressão constante, tá? Sem variar a pressão, beleza? Então vamos só lembrar, quando eu tenho calor, lá o calor sensível,
eu vou ter um calor sendo utilizado para mudança de temperatura. Quando eu tenho aqui ó, o calor latente, eu tenho um calor utilizado para mudança de estado. Pode perceber, gente, que na fórmula do Ki macete, para quem não lembra aqui, ó, Ki macete, eu tenho variação de temperatura. E na formulinha do calor latente, que é conhecida como Ki mole. Olha que interessante, hein? Ó, agora você vai fazer as suas ligações aí, ó. Aqui você vai usar, quando a temperatura varia, você vai usar o Ki macete, beleza? Agora, quando não tem variação na temperatura, galera, o negócio tá, né? Você vai usar o Ki mole, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então tá. Então, tamo junto. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês uma mistura disso, análise de gráfico, quando que está acontecendo o calor sensível, quando está acontecendo o calor latente, tá? Então, por enquanto, essa aulinha aí bem rápida, só para explicar para vocês o que é esse calor latente. Valeu? Obrigado, galera. Tamo junto. Aquele abraço. Se gostou, dá um joinha aí. Até o próximo. Valeu!